Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai resolver um exemplo que utiliza o Teorema de Stokes para resolver essa integral de linha que está aqui. Esse exemplo, ele é o exercício 13 do material de cálculo vetorial. Bom, para iniciar, são dadas algumas informações, por exemplo, um campo vetorial de 3 coordenadas, que está aqui, é denotado pela letra F maiúsculo. E a superfície que a gente está analisando é a porção do cone y igual a menos raiz quadrada de x quadrado mais e quadrado, limitado por y igual a zero e y igual a menos 3. O que a gente está chamando de C é a borda do cone, que na figura que a gente denotou em vermelho, essa curvinha orientada aqui no sentido, com a flechinha para cima aqui na figura que vocês estão enxergando na tela. Bem, algumas coisas são importantes antes da gente começar o exercício. Por exemplo, é muito importante que vocês identifiquem o que significa essa equação aqui. Notem que a equação geral de um cone envolve essa raiz quadrada, né? E o fato de eu ter isolado y igual a menos a raiz quadrada de x quadrado mais e quadrado, indica que o eixo desse cone é o eixo y e o negativo que o cone está apontando, digamos assim, para a esquerda, tá? Outra coisa, limitado por y igual a zero e y igual a menos 3. Y igual a zero a gente enxerga aqui, né? O y igual a menos 3 é um plano perpendicular ao eixo y, passando no menos 3. Por isso que está indicado o menos 3 aqui nessa parte onde faz uma seção, né, do cone que foi dado no enunciado. Bom, com essas informações a gente pode, então, iniciar o cálculo que o exercício pede, né? Que é para resolver essa integral de linha utilizando o Teorema de Stokes. Então, aqui nessa parte, eu escrevi qual é a igualdade, né, do Teorema de Stokes. Ele diz que resolver essa integral de linha é igual a calcular essa integral de superfície, onde aqui dentro da integral a gente tem o rotacional do campo F multiplicado pelo vetor normal à superfície. Outra informação importante é que quando eu tenho duas superfícies que compartilham a mesma curva C como borda, então, nesse caso da figura, a gente tem a casquinha do cone, que tem como borda essa curva vermelha, e também temos esse disco, que está aqui no plano y igual a menos 3, esse plano aqui, que vai pintar um disco que compartilha essa curva C como borda, que também é a borda do cone. Quando isso acontece, desde que as orientações combinem, também é verdadeiro dizer que isso aqui é igual à integral dupla no disco, tá? Do rotacional do campo vezes o vetor normal ao disco. Vou botar um Dzinho aqui, Dzinho. Como é que a gente encontra esse vetor normal? Eu poderia fazer todos esses cálculos calculando pela superfície do cone, mas aí, para calcular o vetor normal, eu tenho que parametrizar a superfície do cone, calcular lá as derivadas parciais, o produto vetorial, determinar, né, conforme a orientação da curva, qual é o vetor normal que eu vou escolher para fazer esse cálculo. No caso do disco, isso fica mais fácil, porque como ele é perpendicular ao eixo y, pela regra da mão direita, quando a minha mão acompanha o movimento da curva, né, os dedos da minha mão direita fazem esse movimento, o meu polegar aponta no sentido negativo aqui do eixo y. Isso significa que o vetor normal a todo esse disco vai ser o vetor 0, menos 1 e 0, que é um vetor paralelo ao eixo y, mas apontando para a esquerda, tá? Então, é muito mais fácil determinar o vetor normal usando o disco do que usando o cone. Então, sempre que isso for possível, eu recomendo que se faça essa escolha. Outra coisa que a gente vai precisar calcular para poder utilizar o Teorema de Stokes para resolver o exercício é o rotacional do campo. Esse não tem um jeito mais fácil ou mais difícil de calcular. A gente precisa efetuar os cálculos, não importa se vai usar o cone ou o disco. Então, eu vou fazer o cálculo aqui, vou responder de azul. Como é que a gente calcula o rotacional do campo F, que na notação aqui está nabla cartesiano F, né? Existe um dispositivo que ajuda a gente a fazer esse cálculo, um algoritmo, tá? Para facilitar.
separador aqui das derivadas para lembrar em relação a qual variável a gente está derivando. E na terceira linha a gente coloca as coordenadas do campo. Então, é 5z, x² y, 3x mais y. Feito isso, a gente efetua o cálculo como fazia lá no produto vetorial. Então, primeiro eu vou derivar aqui em relação a y, menos a derivada dessa parcela em relação a z. Então, na primeira coordenada, quando eu derivo em relação a y, fica 1, menos derivada em relação a z da expressão x² y é 0. Na coordenada do meio tem um negativo, né? E aí eu derivo agora em relação a x, a terceira coordenada aqui dessa linha, depois menos em relação a z, a derivada de 5z. Então, aqui fica a derivada em relação a x, que é 3, esse menos fica em evidência, menos a derivada em relação a z da primeira aqui coordenada, que era o 5z. E na terceira coordenada, agora eu vou efetuar o cálculo desse produto aqui, né? Vou derivar em relação a x o x² y, então é 2xy, menos a derivada em relação a y de 5z, que é 0. Então, o meu rotacional ficou 1, aqui seria menos 2, com o menos da frente, ficou 2. E ainda, na terceira coordenada, 2xy. Certo, feito isso, agora eu tenho o rotacional, mas lembrando que aqui dentro da integral eu vou fazer o produto escalar do rotacional com o vetor normal. Nesse caso, então, o produto escalar dos dois vai ser o rotacional escalar o vetor normal ao disco, então é o 1, 2, 2xy, escalar o vetor 0, menos 1, 0. Produto escalar de dois vetores, eu multiplico a coordenada e somo os resultados. Então, 1 vezes 0 é 0. 2 vezes menos 1 é menos 2. E na terceira coordenada, 2xy vezes 0 também vai ser 0. Então, restou menos 2. Então, menos 2 é o valor que vai dentro da integral quando eu for calcular, para resolver aqui o exercício, tá? Então, que conta eu preciso fazer? A integral dupla sobre o disco, o produto escalar já calculamos, deu menos 2, integral de superfície de sigma. Como menos 2 é constante, ele sai da integral, então fica a integral dupla sobre o disco, integral de superfície. Agora, então, uma coisa importante que nós já vimos, essa integral de superfície aqui, como 1 dentro da integral, ela representa a área do disco. Isso é a definição de área de superfície, integral de superfície. Qual é a área do disco? Para saber qual é a área do disco, a gente precisa saber qual é o raio desse disco. Claro que uma possibilidade é eu fazer os cálculos aqui, parametrizar o disco, derivar, fazer o produto vetorial, usar a definição de integral de superfície. Mas discos, a gente sabe calcular a área lá do ensino médio, é π vezes o raio ao quadrado. Então, se eu souber o raio desse disco, que eu pintei aqui de azul mais claro no nosso desenho, eu consigo concluir o exercício sem fazer esse cálculo passo a passo com a parametrização da área. Eu posso usar o que eu já conheço sobre esse assunto. Como é que eu acho, então, qual é o raio desse disco? Lembrando que esse disco é a interseção do cone, que tinha a equação y igual a menos x² mais z², com o plano y igual a menos 3. Então, eu vou igualar essas duas equações aqui para encontrar o raio do meu disco. Então, é menos raiz quadrada de x² mais z² igual a menos 3. Quando eu elevo ambos os lados aqui da equação ao quadrado, eu fico com x² mais z² igual a 9. Essa é a equação de uma circunferência de raio 3. Então, agora, o raio vai ser 3 do meu disco. Esse disco que está aqui na interseção do cone com o plano y igual a menos 3. Portanto, então, a solução final aqui vai ser menos 2 vezes π vezes o raio do disco ao quadrado, menos 2 vezes 9π, né? Então, menos 18π. Então, a integral, utilizando o teorema de Stokes,
vai dar menos 18π. Certo, pessoal? Era isso. Um abraço e até a próxima.